Você já parou para pensar que existem vários termos e várias palavras que não estão no nosso dicionário, porém a gente consegue entender? Em volta do Brasil existem várias comunidades, várias maneiras de falar e várias culturas, e mesmo não sendo parte de todas elas, a gente consegue se comunicar com o Brasil todo e usar todos os termos que eles usam também. Eu quero usar o exemplo do português nordestino e do português oculto para falar sobre as duas palavras mais importantes para a formulação e para a criação de uma linguagem. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a linguagem nordestina. Toda cultura pode ser diferenciada pela linguagem, porém não conseguimos descobrir quando esta linguagem foi criada. A linguagem dos nordestinos veio de tradição, dos mais velhos aos mais novos, de família a família. Isso se chama de costume. A comunidade do Nordeste se acostumou a falar de tal jeito e virou comum o uso dos termos e da pronúncia que é utilizada lá. Conseguimos se conectar a esse tipo de linguagem, pois ainda utiliza o português como base. Costume é a primeira palavra principal para o sucesso de uma língua, pois permite aos indivíduos que a utilizam a se comunicar facilmente e de uma forma básica, sem ter que se preocupar com o que fala. A linguagem da comunidade, por outro lado, não utiliza a tradição, e se inova anualmente sua linguagem, criando vários termos, gírias e falas que normalmente ocorrem por culpa do popular e que por razões ocultas acabam se expandindo para o resto da sociedade. É por isso que conseguimos se comunicar com essa linguagem. Palavras como zica no português e swag no inglês não existiam ou não tinham o mesmo sentido que elas têm atualmente. Isto se chama adaptação, a segunda palavra mais importante para uma linguagem, pois ela facilita e sustenta a linguagem sendo usada, para que ela continue relevante e não acabe morrendo, como no caso do latim. Com essas duas palavras, temos um formato perfeito para uma língua, que é fácil de se acostumar, porém se adapta de acordo com o necessidade da sociedade, criando uma língua mais facilmente acessível.